Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Copacol. Hoje nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio o assessor de nutrição animal da Copacol, Evandro Campestrini, ele que vai estar conosco nesse bate-papo falando sobre a qualidade, sobre a produção de ração, a qual a Copacol serve a toda a integração, suínos, aves, peixes, leite. Vamos falar um pouco hoje, Evandro, sobre esse assunto aí, que é um assunto, é claro, que já foi discutido também, foi apresentado durante o Tecno Tilápia, durante o Copacol Agro 2022, e hoje nós temos a oportunidade de levar essas informações às pessoas que acompanham o nosso podcast. Evandro, fique à vontade, seja bem-vindo ao nosso podcast Copacol. Tá ótimo. Obrigado, Xavier, obrigado pelo convite. Vamos aqui hoje falar um pouco sobre nutrição, então, da cooperativa como um todo, né? Mas vamos lá, podemos começar. Vamos lá então, antes da gente entrar no assunto, falar da ração, falar da nutrição animal, que é muito importante para a produção tanto do leite, quanto do suíno, do peixe e também do frango. Eu queria que você se apresentasse, Evandro, falar um pouco da sua história, há quanto tempo você está na Copacol, qual que é a sua graduação, apresente aí para nós um pouco do seu histórico na cooperativa. Bom, Xavier, assim, ó, eu sou zootecnista de formação, formei em Marechal Rondon em 2004, tá? Depois de Marechal eu fiz fazer mestrado em nutrição de monogástricos em Maringá, na Universidade Estadual de Maringá. Quando saí do mestrado, iniciei o trabalho em nutrição e controle de qualidade na GT Foods. Esse foi minha primeira passagem, meu primeiro contato com avicultura, vamos pensar assim. Sei. Primeiro não, mas eu já venho de avicultura já tem um bom tempo, sou técnico agrícola também, né, agropecuário, e depois segui na parte de zootecnia. E sempre voltado mais para a parte de nutrição. Então, entrei na cooperativa, fui convidado a participar do quadro Colaboradores da Cooperativa em 2006, se eu não me engano. 2006. Já faz um tempinho já, né? Já faz um tempinho. Essa foi a minha primeira participação, tá? 2006, fiquei até 2010, depois fui para fora da cooperativa, trabalho na Nutron, Cargill, e depois fui convidado para retornar para a Copacol. Então, nessa segunda passagem, estou aqui desde 2019. E como que é trabalhar na Copacol? Como você se sente trabalhando nessa empresa que trabalha forte na produção animal? Sim, não, a Copacol é fantástico. Fantástico trabalhar na Copacol. É muito gratificante, né? Eu sou daqui, eu sou de Cafelândia, então tenho raiz aqui e isso faz a gente ter um compromisso muito maior, né? Com todos os resultados. A gente conhece muita gente Conhece a fundo a Copacol? Sim, desde a infância? Sim, tá no sangue. Então. Você é o produtor também? Sou produtor de aves. Bom, Evandro, vamos falar um pouco de nutrição, que é o foco do nosso podcast de hoje. Você é o responsável, o assessor de nutrição animal da Copacol, está sempre à frente ali de todo o processo, acompanhando a qualidade da ração. A ração da Copacol é uma ração diferenciada, até porque não é uma ração. São várias rações, são várias espécies de animais, né, que a Copacol trabalha na integração com o produtor. Como que é trabalhado esse processo inicial? A gente sabe que a ração não é só fabricar a ração, ela vem de um processo anterior. Como que é esse processo? Explica para nós. Bom, Xavier, nutrição ele é uma fase complexa, né? É uma produção complexa, porque eu dependo de vários ingredientes para formular uma ração, tá? Então, a gente já começa por aí. Seleção de ingredientes para a gente fazer uma boa nutrição, tá? Então vamos lá, quando eu vou selecionar o milho, esse milho vem para a cooperativa, né? O produtor produz, recebe, armazena e vamos ver se ele tem os padrões de qualidade mínimo para entrar na ração, tá? Então a gente tem todo um controle de qualidade, que todas as matérias-primas passam por um controle de qualidade antes de entrar nas fábricas de rações, tá? Então, assim, são vários. Vamos pegar os principais, que são milho, farelo de soja, os produtos de origem animal, né, as farinhas de carne,
calcário, fosfato. Então, tudo isso passa pelo controle de qualidade antes de ficar disponível para a fábrica e eu conseguir fazer as formulações. Eu pego lá os níveis nutricionais que deram cada ingrediente desse e vou somando um pouquinho de milho, um pouquinho de soja, até formular o que o animal necessita. Tá? Não é um trabalho fácil não, né? Não, é um trabalho bastante laboroso, vamos pensar assim. Tem várias etapas antes da gente conseguir fazer uma ração de qualidade. E Tá? depois que foi todo selecionado esse processo que você acabou de falar aí, o milho, a qualidade do milho, do farelo da soja e de outros ingredientes, qual que é o próximo passo? Aí selecionou os materiais, o controle de qualidade aprovou, tá? Esses ingredientes, né? Eles vêm, é aprovada a descarga para as fábricas de rações. Então a gente faz o recebimento dessa matéria-prima. Tá? Essa matéria-prima ela vai para os silos de dosagem e é onde a gente faz as dosagens automáticas. Tá? As fábricas, todas elas são fábricas automatizadas. Tem um grande número de tecnologia dentro dessas fábricas, tanto em moagem, pelletização. As nossas rações são 100% pelletizadas. Isso traz um diferencial de qualidade para essas rações que é fantástico, tá? Um aproveitamento maior pelos animais, tanto frango, tanto suíno, tá? Bovino também, as nossas rações tem duas versões na questão bovino, né? A gente tem ela pelletizada e tem ela farelada também, tá? Mas pensando em animal de produção, frango de corte e suinocultura, a ração pelletizada é o que tem de melhor hoje. Ela tem um resultado melhor? Ela foi comprovado isso? Sim. Ela tem um resultado melhor, sim. Ela traz... O animal fica mais fácil para o animal aprender, comer esse alimento e ele desperdiça menos. Então isso faz com que a gente reduza a conversão alimentar. Evandro, durante o Tecnotilápia, realizado no Copacol Agro, foi discutido esse assunto, principalmente na qualidade da ração, a inovação que a Copacol trouxe para a piscicultura. Como que você explica esse novo modelo de ração que, além, é claro, de alimentar o peixe, uma qualidade nutricional para o peixe, também melhora a qualidade da água? Como que é esse processo? Tá. Esse é um processo mais complexo, tá? Porque ele depende de pressão e temperatura. Então, seria hoje a fábrica mais tecnificada que nós temos na cooperativa. A de peixe. A de peixes. Ração para peixe. Exato. Porque ela passa por uma moagem muito mais fina do que uma moagem de aves e uma moagem de suíno, tá? E ele passa, depois dessa moagem fina, essa ração ela vai passar por um processo de extrusão, que é pressão e temperatura para ela conseguir boiar. Tá? Então ali eu tenho alguns processos mecânicos que fazem com que essa ração ela fique mais digestível e ela consiga flutuar. Ela não afunde na água, ela fica na flor da água. Isso, ela fica na flor da água. Ela tem que ficar na flor da água. E aí depois desse processo, a parte de secagem é diferente, porque na secagem a gente tem temperatura, coisa que a gente não tem nas rações de frango e de suínos. Então ela tem um processo, um equipamento que dá fica uns 120 graus mais ou menos, um secador desse, para ele secar a ração. Depois que ela seca, ela sai quente, então ela tem que resfriar, ela vai para um resfriador. Depois de resfriado, ela vai para um processo de engorduração. Tá? Então a gente faz o recobrimento de gorduras e enzimas. Então esse é um outro processo. Como que é essas enzimas? Como que é esse processo de trabalhar com enzimas na ração? Se fosse... A gente também trabalha com com enzimas no frango e no suíno. Sei. Tá? Uhum. Só que a gente aplica ele em momentos diferentes. No caso de frango e suíno, a gente aplica dentro do misturador. Na hora que a gente está fazendo, vamos pensar assim, tá o padeiro lá fazendo a massa do pão. A massa do pão. Então, ali, naquele momento, a gente coloca as enzimas, no caso do frango e do suíno. E já no peixe é diferente. No peixe é diferente. Tá? Depois de fazer a massa do pão, ele vai passar por todo esse processo que eu falei, né, da extrusão, da secagem, do resfriamento. Aí, depois de todo esse processo, ele vem a parte de engorduração, né, e o recobrimento de gordura e o recobrimento com enzimas. E por que esse processo é diferente? Porque a enzima ela perde com calor. Então, se a gente usar ela na massa, eu vou perder ela no calor. Tá? Ela é volátil, ela se perde. Eu não tenho o efeito dela
E essa cobertura com gordura que você acabou de citar, na ração de peixe e de suínos não tem, só na de peixe. Na de peixe. Na de suínos, na de frango também tem. Tem. Tá? Tem. Ele melhora a parte de pelletização. Ele vai fazer um pellet um pouco mais duro e vai facilitar também a questão do consumo da ave, tá? Porque eu quebro menos pellet, o pellet fica mais íntegro nesse caso. Mas aí também é na câmara de pelletização. Ele não é o mesmo processo do peixe, ele é um pouquinho diferente. No peixe é mais fácil. Esse modelo de ração que vocês apresentaram no Tectilápia, que a Copacol já está utilizando e está tendo resultado, ele é novo, foi um sistema adotado de pouco tempo para cá, e como é que o produtor está aceitando ele está sendo bem aceito, o animal também está tendo ganho, está produzindo mais, está pesando mais, está ficando menos tempo no açude, ganha peso mais rápido, e também na qualidade da água. Quais são esses mecanismos que ajudaram a fazer tudo isso? Assim, ó, a aplicação de enzimas, falando de enzimas, né? Que é uma tecnologia. A aplicação de enzimas para a piscicultura ela é relativamente nova. Tá? Porque a enzima está ali faz muito tempo. Só que a gente não tinha a forma correta de aplicação. Porque ela é muito pequena, a aplicação dela. Por exemplo, uma fitase, que a gente fala, são 75 gramas em 1 tonelada de ração. Então, a parte de aplicação de homogeneidade na mistura, no pellet, ele tem que ser muito bom. E a gente não tinha equipamento, tecnologia de equipamento para fazer essa aplicação. Então, a gente não adotava isso, tá? Esse era o grande problema. Teve que ser feito investimentos? Sim, bastante. Grandes investimentos. Grandes investimentos na fábrica de peixe para a gente conseguir fazer esse processo. Senão, a gente estaria hoje sem ainda. E a Copacol está na frente nesse processo, na piscicultura? Sim. Sim. Se a gente for pegar hoje os players aí, é difícil algum que tenha a aplicação de enzima alguma empresa líquida. Integradora de peixe que tem esse... Eu acredito que não. Como que vocês descobriram isso? De onde que vocês trouxeram essa ideia e está sendo aplicada? Tá. Enzima no frango de corte a gente já usa desde lá na minha primeira passagem pela Copacol, Xavier. Então, assim, ó, a gente já sabe o potencial que tem as enzimas, sabe o benefício que elas trazem para frango de corte e para suinocultura. A gente também queria fazer essa aplicação no peixe, mas a gente não conseguia. Porque por causa da água? Por conta do processo. O processo perdia essa enzima. Sim. Mesma coisa, eu coloco ela, mas eu não tenho o benefício dela. Então eu só tenho o custo. Você não aproveita ela? Não aproveito ela. Então era melhor não colocar. Só fazia volume? Só fazia volume. Tá? Então a gente foi no mercado, nós procuramos a tecnologia, né, para ver se tinha alguma tecnologia disponível, porque a tecnologia ela pode estar ali, mas ela não se aplica naquela situação, entendeu? Entendi. Então tiveram que desenvolver os equipamentos. Esse equipamento que nós temos é um equipamento importado, ele é europeu, tá? Para a gente conseguir fazer essa aplicação. E com isso, a Copacol está tendo mais resultado na piscicultura e, consequentemente, o produtor. Sim, com certeza. A gente já viu reflexo em qualidade de água, tá? Em ganho de peso para peixe. A gente conseguiu aí esse ano, nós começamos a usar em 100% das rações, foi aí em dezembro do ano passado. Tá? Então, recente, né? É recente. É novo. É recente. E na água, a gente está falando mais sobre a produção do animal, mas também na alimentação do animal. Mas na qualidade da água, quais são esses reflexos? Como que vocês também descobriram que, além de dar um produto de qualidade, uma ração de qualidade para o animal, para o peixe, mas também que pudesse contribuir com a melhoria da água? Com certeza. A fitase, que é uma das enzimas que a gente usa, ela aumenta a digestibilidade dos ingredientes da ração. Então o animal ele vai consumir, ele vai excretar menos, vamos pensar assim. Então ele come 1 quilo, mas ele não joga 1 quilo para fora. Ele aproveita mais. Sai nas fezes. Exato. Aí essas fezes não têm um poder de contaminação, a química é menor. É menor. Ele aproveita melhor. E isso nós temos no frango de corte também. Também. Exato. Então esse ano, se a gente for pegar a evolução que nós tivemos também no frango de corte, foi muito grande. Né? Com todas as qualidades que a gente tem, as mexidas que a gente fez nas rações de frango de corte, usando tecnologia, usando o que nós temos aí de parceiros para intensificar essa parte de produção de frango de corte, nós conseguimos GPD aí em média 70, 72, coisa que a gente não tinha antes. Então, a gente observa que, como a gente trabalha com o pessoal, né, que repassa as informações dos produtores que têm os melhores IEPs,
A gente observou que nos últimos anos o índice de herpes da Copacol cresceu muito. E você acredita isso a ração? Não somente a ração. Mas também tem fator ração. Tem o fator ração, tem o fator qualidade, que a gente melhorou bastante. Manejo, né? E novas tecnologias dadas. A ração por si só não vai resolver o problema de ninguém, né? Nem do peixe, nem do leite. Não. Tem que ter manejo, tem que ter sanidade. Tem que ter genética. Esses são os pilares para a gente fazer uma boa produção. Mas a Copacol trabalha com boa genética, né? Trabalha. Sempre trabalhou. Trabalha. Nós temos aí em frango de corte referência genética. Nós temos na suinocultura uma boa parte genética PIC que dá um desempenho melhor. Tá? No peixe nós também temos uma parte geneticista fazendo a parte genética de peixe bastante focado em cima de desempenho. Então, sim, nós estamos muito bem na parte genética. E nutrição vem junto. E então, você comentou aí sobre o farelo da soja e do milho. A Copacol tem um privilégio a mais por ela produzir esses ingredientes, ela mesma produz junto com o seu cooperado, ela não traz de fora esse farelo, nem esse milho, ela mesma produz. Isso Exato. Também já é um ganho, já ajuda? Já ajuda. Ajuda porque a gente conhece o processo, a gente sabe como está vindo esse farelo. Tá? Ele tem procedência? Tem procedência. O nosso produtor ele é treinado para produzir, exato. Ele é orientado. Exato, tem toda a parte agronômica que está por trás dessa parte de lavoura. Não adianta você querer produzir uma ração boa só com as enzimas, só com os ingredientes químicos, se você não tiver uma matéria-prima que é, no caso, o milho e também o farelo, não vai dar uma ração boa também. Não. É assim, o segredo é o seguinte. Um depende do outro. O segredo é assim, entrou matéria-prima ruim, produto ruim, a ração, eu não consigo melhorar a ração. Né? Agora, começou mal, vai terminar mal. Começa mal, termina mal. Não tem o que fazer. Tem que ter uma matéria-prima de procedência, de qualidade, para a gente conseguir fazer uma ração boa, de qualidade boa, que o animal aproveita e isso vai trazer rendimento lá na frente, para o produtor e para a cooperativa. É assim que a gente trabalha. Tá? E tem as vantagens, sim, de ter o soja, a esmagadora aqui. Sim. Nós estamos usando o mesmo processo nosso, processo interno da cooperativa. É o domínio da cadeia. Domínio da cadeia. Faz parte do domínio da cadeia. Exato. As equipes se conversam. Quando a gente está com um problema... Se tem uma genética boa, tem que ter uma ração boa. Com certeza. Um é aliado ao outro. Não tem como ser diferente, Xavier. Resultado interessante, é isso. Né? A cadeia inteira tem que estar bem. E isso a Copacol hoje é uma referência. Eu acredito que sim. Agora, nós estamos falando de ração. Vamos sair um pouco do peixe, a gente estava mais focado falando da nutrição para o peixe. A Copacol trabalha com bovinocultura de leite. Correto. Mas além da ração para a bovinocultura de leite, ela também comercializa ração para a bovinocultura de corte. Acho que é a única ração que ela comercializa fora das suas integrações é a ração para a bovinocultura de corte. Tem um diferencial nessa ração? Da bovinocultura de leite para a bovinocultura de corte? Tem. As rações, elas são por categoria, né? A categoria, eu falo assim, a gente chama de categoria animal. Eu tenho animal a pasto, eu tenho animal que está em confinamento. Tá? Eu tenho animal que está produzindo leite, eu tenho uma vaca que está seca. Então, a gente tem diferença nessa categoria. Tem que ter o cuidado para fazer a nutrição de cada uma dessas espécies. Cada uma delas, cada categoria tem a sua exigência. Uma vaca que está lactante, ela tem a exigência dela é diferente de uma vaca que está seca. Então, tem rações diferentes, né? E Xavier, assim, hoje nós comercializamos a ração de leite, ração de corte, bovino de leite, bovino de corte, e ração de peixe também é comercializada hoje. De peixe também é? Sim. Tem uma parte de peixe comercial que é a Aqua Mais. E as de bovino de corte são as Bovi Mais. Assim como você disse que a ração para o gado, a bovinocultura, tanto a de leite como a de corte, tem aí as suas etapas, né? Também nas outras atividades tem. Quando o pintinho é pequenininho, é um tipo de ração. Isso. Quando ele pega um tamanho é outro. Tem a de crescimento, tem a de engorda. Como você explica todo esse trabalho que é feito aí nessas espécies de animais, conforme a idade, é também a ração? É assim, esse a gente manda vários estudos, né? Não é a Copacol que faz em si, mas tem vários estudos
que demonstram qual que é a exigência de cada categoria dessa. Por exemplo, pintinho de 1 a 7 dias, ela tem uma exigência. Então a gente tem lá 24, 25% de proteína, tantos por cento de lisina. Isso não é só na Copacol, é na avicultura geral. Isso é avicultura geral. A avicultura funciona assim. Em toda a cadeia nacional. Toda a cadeia. Tá? Se falasse assim, ó, a exigência do frango de corte, como é que ele modula? É todo dia. Se todo dia eu tivesse condição de fazer uma ração diferente, a gente faria uma ração diferente para cada dia do frango. Né? O bicho é uma máquina de botar peso, então ele vai crescendo. Se você botar uma muito rápido o processo, o ciclo dele. Muito rápido. Ele não pode perder um dia, ele tem que estar certinho. É um reloginho. Já o contrário na bovinocultura, na suinocultura, um pouco mais ou não? Não, suinocultura também é uma máquina de botar carne, viu? Ele responde. Responde muito. Tanto pro bem quanto pro mal. Se você fizer uma coisa de baixa qualidade? Baixa qualidade, ele vai responder também. Se baixar nível, então, vai responder. Se aumentar nível, ele vai responder. Aí a gente tem que ter o equilíbrio, né? Porque tem algumas coisas que a gente fala assim, ó, não é a todo custo que a gente bota um equipamento para rodar ou uma nutrição mais forte, vamos pensar assim. A gente tem que fazer o custo-benefício. O que é bom para o desempenho, que vai ser bom para o produtor. Tem que ter sustentabilidade. Exato. E que vai ser bom para a cooperativa. Tem que estar tudo no mesmo patamar. Tá? Então, esse é tudo a gente faz ali, junto com os meninos do campo, Douglas, o pessoal aí. Na suinocultura, a gente chegou na suinocultura. Também tem um modelo novo de ração. A gente nota também que os resultados estão expressivos, principalmente com relação à pontuação de IEP. Também teve alguma mudança? Teve algum implemento na ração ou não? Teve na virada do ano, acho que a gente andou fazendo alguns ajustes na parte de Então já começou nutrição. o ano as ações da Copacol sendo atualizadas, vamos dizer assim, inovadas. Sim. Porque você comentou que na piscicultura já tem esse processo. Na piscicultura, no frango de corte. No frango de corte e agora também na suinocultura. Suinocultura também. Ele acompanha, a gente vai fazendo conforme as espécies vão aparecendo, as tecnologias, a gente vai fazendo o uso delas. Tá? Mas teve alterações. A gente também está focando agora, o trabalho forte de nutrição é em cima da parte reprodutiva na suinocultura. Tá? Aí sim a gente sabe que tem um gap, nós conseguimos fazer algumas coisas um pouco diferentes. Então a gente está correndo atrás nessa parte agora de suinocultura. Como que é o premix? O premix, ele é um premix vitamínico e mineral, tá? Ele vem completo, são 22 vitaminas, 16 vitaminas e mais 6 ou 7 aminoácidos. O premix é mais nas produções da Copacol. Não, todas as rações têm premix. Tem premix. Tem mineral e tem vitaminas, tá? Esse precisa, porque senão o animal cai mesmo. Esse é que faz a diferença na ração. Faz. Nutricionalmente. Nutricionalmente faz diferença, bastante. Então, assim, a gente tem um parceiro, tá? Que a gente compra as vitaminas deles. Vitamina não é feita no Brasil, ele é produto importado, tá? Então, tem que ter alguém com expertise para mexer nessa parte de vitaminas e minerais. Mais complicadinho. É complicado, né? O premix é mais... Esse aí um processo mais complexo, criterioso. Exato. Esse tem que ter mais profundidade de estudo, tem que ter um parceiro forte por trás disso daí. Entendi. Quantas fábricas de rações a Copacol tem hoje? Hoje nós temos fábrica complexo industrial, vamos pensar, em Cafelândia, Jesuítas, Nova Aurora e Ubiratã. Ubiratã eu falo junto com a Unitar. Sei. Por que o pessoal chama aquele complexo lá de Nova Aurora, aquela unidade lá de fábrica de premix? Porque, na verdade, a gente fala fábrica de premix, mas ela é uma fábrica de núcleo. Tá? Entendi. A gente é uma pré-mistura que a gente usa nas nossas rações. Então a gente concentra nessa fábrica em Nova Aurora, a gente faz os núcleos, um premix a gente usa aí 1 quilo, 1,5 kg por tonelada de ração. Quando a gente faz o núcleo, a gente coloca, além dos minerais e vitaminas, os outros aditivos, tá? As enzimas vão por ali. Então a gente faz um núcleo de 5 quilos, 6 quilos por tonelada, até para facilitar a mistura, tá?
Então, aquilo que eu falei, às vezes uma vitamina ele é muito pequeno para a gente colocar ela direto no misturador, direto na ração. Tem que passar por um processo antes, para ela diluir melhor, para depois a gente colocar ela dentro do misturador para fazer toda essa ração. Imagina assim, Xavier, nós temos vitaminas ou até mesmo uma enzima que em todo grãozinho de ração ela tem que estar presente. Uhum. Eu falei que do ela peixe... tem que englobar geral quando está ali na tudo. fábrica ali. Exato, ela tem que pegar toda aquela massa, toda a ração que sai ali. São toneladas, né? São toneladas. Se eu pego um pelletzinho daquele... Sem ter um... Eu tenho diferença, porque eu vou ter muita disparidade no campo. Eu tenho frango disparelho. Isso então... tem que ter um cuidado muito grande na hora que está fabricando a ração. Tem que ter. A gente tem todos os tem que ter muita capacitação. Os cuidados internos, os controles para que isso aconteça, tá? A gente fala que é o CV de mistura, né? O misturador ele está mexendo ali, mas tem que ter um mínimo de CV ali para ele estar rodando. Senão tem que parar e olhar o equipamento, tá? Mas a gente tem essa qualidade, essa capacidade e faz isso de forma rotineira nas fábricas. Tem que garantir que isso esteja bem distribuído, senão não dá certo. Que bom. Que bom que você veio aqui hoje explicar, né? Mostrar para quem está nos acompanhando como que é feito todo o processo de fabricação da ração da Copacol, o que os animais que a Copacol integra junto com os produtores estão comendo, os resultados que eles estão dando, né? E a gente já é notável, você já acabou de falar aqui, mas... Antes de... A gente está chegando ao final do nosso podcast, mas antes da gente encerrar aqui, quero deixar um espaço aqui para você complementar a sua fala, comentar algo mais que de repente a gente deixou pendente, não comentou, e também deixar aqui o espaço para você concluir a sua participação. Legal. Eu queria dizer para os nossos produtores que eles podem ficar muito seguros, né? Que assim, ó, a gente trabalha de forma muito assertiva, para fazer uma ração de boa qualidade. Cada vez melhor. Cada vez melhor e que vai dar um resultado bom para ele, tá? E a Copacol também fica muito bem segura, porque a gente tem feito uns trabalhos muito legais, tanto em cima de pesquisa de alguns produtos que a gente realmente manda para a universidade para fazer. Então a gente está sempre procurando... Sempre inovando. Coisa nova para produto novo, tecnologia nova, processo novo, para melhorar os processos produtivos, ganho para o produtor, ganho para a cooperativa. E o resultado está aí. Para todo mundo. O resultado está aí. Está chegando. Graças a Deus. Está melhorando Deus. cada vez mais. É isso aí. Evandro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, para ter vindo até o nosso podcast falar sobre nutrição animal, especificamente na Copacol. Tá ótimo, Xavier. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Ok, muito obrigado a você que acompanha o nosso podcast. Nós conversamos com o Evandro Campestrini, assessor de nutrição animal da Copacol, que fez aqui um resumo de como é produzida toda a ração que é consumida na produção animal da Copacol. Agradeço você que nos acompanha, grande e forte abraço e até a próxima semana com mais um podcast Copacol.